Vamos iniciar aqui. Bom, sejam bem-vindos, uma boa noite a todos. Hoje estamos aqui numa reunião, num workshop, que nós demos o nome de workshop, para falar sobre um tema muito interessante, sobre a minha ótica e desse meu companheiro, Valdomiro, aqui, que é estratégia em projetos, geração de valor. Antes da gente iniciar, vamos falar um pouquinho, vamos nos apresentar, depois eu vou querer saber um pouquinho dos nossos participantes, se eles tiverem a fim de falar alguma coisa. Eu sou o coordenador de pós-graduação do Senac Osasco, no tema gerenciamento de projetos, tá? E tenho a incumbência, né, de estar passando, dentro do curso, as melhores práticas de gerenciamento de projetos para os alunos desse curso. E é muito interessante porque hoje as mudanças que o mercado está propondo, 99% delas são implementadas através de projetos. Então, é uma disciplina que está em foco, tem grande importância mercadológica no momento, e estamos aqui ofertando aqui um tema que vai, com certeza, minimamente deixá-los curiosos para saber um pouco mais. E se eu conseguir atingir esse objetivo, estarei feliz. Vou passar a bola para o meu parceiro Valdomiro, para ele se apresentar e a gente começar aí uma conversa com vocês. Valeu, Paulo. Obrigado aí pela apresentação. Pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer, uma honra aí tê-los em mais esse bate-papo que a gente consegue promover para disseminar tanto para os presentes quanto para aqueles que irão depois, de alguma forma, captar essas imagens em algum canal por aí. Então, a gente já, de antemão, agradece demais aí a participação de vocês. E eu espero que nós tenhamos aqui uma noite muito, enfim, cheia de conhecimentos, de troca de ideias, que é esse nosso grande objetivo. Bom, meu nome é Valdomiro Benjamin Júnior, eu sou professor e coordenador aqui do curso de Controle de Finanças e de Finanças Corporativas, Senac Francisco Matarazzo, e também leciono nas disciplinas principalmente de contabilidade, finanças corporativas, custos e tributária, né? Então, a gente tem essa vertente aí também na parte de coordenação, mas também estamos aí em sala de aula participando na construção do curso e, enfim, também, né, além da docência, também a parte de consultoria. O Paulo está aí, ele falou que 99%, né, da estratégia é colocada em partes por meio de projetos. Olha, eu costumo dizer que é 100%. Ou se não for 100%, uma coisa é certa, aquela parte que não foi por meio de projetos, o risco de falha, com certeza, aumenta consideravelmente. Então, só por esse ponto de vista, aí a gente já espera poder trocar grandes ideias e enfim, que seja aí um bate-papo muito, muito frutífero. Estamos também presentes com outros dois coordenadores de curso aqui do Senac Osasco, André e a Paula, né? Sejam bem-vindos, grandes parceiros, grandes amigos. E temos aqui alguns participantes, né? Três deles minimamente eu conheço, né? O Cauê, o Douglas e estava até agora há pouco o Thiago. Conheço de que forma? Eu troco mensagem com ele, tenho conversado com eles de forma indireta. O Gabriel Mazeto, que eu não conheço. Vocês que gostariam de se apresentar, gostariam de falar alguma coisa antes da gente iniciar? Fiquem à vontade. Vou puxar a fila aqui. Aqui é o Gabriel Mazeto. Não sei se meu áudio tá bom para vocês ouvir aí. Tá beleza? Tá perfeito. Beleza. Então, vocês não me conhecem porque eu sou da unidade do Senac em Rio Preto. Estou uns 500 quilômetros daí de Osasco. Legal. Eu vi, né, pelo site do Senac São Paulo, a apresentação, né?
do workshop de hoje, aí eu me inscrevi. Estou iniciando aí nessa carreira de gerenciamento de projetos. Seja bem-vindo, Gabriel. Prazer em recebê-lo aqui. Opa, prazer meu. Deixa um abraço aí para os nossos conterrâneos aí da sua terra. Pode Deve deixar. ser um calor do cão aí, né? Vixe, rapaz, aqui ar-condicionado não é luxo, não. Aqui tem que ter um ar-condicionado por pessoa para aguentar. Tenho amigos que moram por aí e dizem que é quente feito o quê? Legal, seja bem-vindo. Obrigado. Douglas, Cauê, querem se apresentar, querem falar alguma coisa? Fique à vontade, hein? Não é obrigatório. Senhores, boa noite. Está chegando o áudio aí, professor? Sim, está chegando a hora. Perfeitamente. Legal. Tudo bom? Ana, O áudio ficou ruim agora, Douglas. Começou tá bem, mas... chegando aí, professor? É que tá para mim pareceu que cortou. Na área de facility, né? E eu estava pensando em fazer gerenciamento de facility. Eu estava até dando uma pesquisada. Aí um outro amigo meu da área falou, não, cara, vai para de projetos. Falhou a sua voz essa agora. a gente consegue ver. Aí. De fato, o áudio do Douglas não está acompanhando aí a transmissão, mas a gente meio que entendeu, na parte que surgiu, a gente conseguiu entender algumas coisas. O Douglas, ele está se inscrevendo na parte de, o que eu entendi, né, na parte de gestão de projetos, né? Ele estava optando, né, na verdade, pensando em ir para a área de facilities, e aí ele, de alguma forma, ele recebeu aí um sábio conselho, né, de ir para a área de projetos, e provavelmente acho que ele, enfim, ele se rendeu a esse conselho. Eu acho que ele já começou bem em 2022. Seja bem-vindo, Douglas. Cauê. Ô, professor, eu mudei de ambiente aqui, acho que melhorou o sinal. Obrigado. Olá. Perfeito, Douglas. Seja bem-vindo, Olá, Douglas. boa noite, tudo bom? Boa noite, Cauê. Joia. Meu nome é Cauê, eu tenho 25 anos, eu atuo na área de engenharia clínica e desde 2020 eu estou atuando na área de projetos de engenharia clínica, então eu decidi optar pela pós-gerenciamento de projetos para que eu possa evoluir na minha carreira profissional. Legal. Seja bem-vindo, Cauê. Obrigado. Bom, agora nós vamos, né, aproveitar o ensejo e vamos dar início à nossa conversa, né? Primeiro, colocando aqui os nossos contatos, deixando vocês muito à vontade para se conectar, visto que, não podemos esquecer, né, dentro do ambiente de pós-graduação, um dos aspectos preponderantes e muito fortes que agregam valor ao curso pós-graduação é a conexão, né? É você se conectar com pessoas de outra... Quando eu digo de outras áreas, não é que muito díspares, mas outras empresas, às vezes até de ramo de atividade similar, e nós já presenciamos profissionais que estavam descontentes ou procurando oportunidades melhores, e os seus próprios pares dentro da sala de aula auxiliaram essa troca, indicando na sua própria empresa em outra. Então, esse networking dentro do ambiente da pós-graduação é muito positivo e deve ser fomentado, principalmente agora com o retorno presencial, né, meu amigo Valdomiro? Perfeitamente, né? A questão principal, acho que qualquer projeto, ele depende de material e de pessoas, né? E tá aí o networking, né? Tá aí a rede de contatos que faz com que você consiga recursos com as pessoas corretas, né? E enfim, pessoas que nos guiam, que nos possam orientar nas diversas etapas na consecução de um objetivo. Então, sim, estar ligado a outras pessoas é extremamente importante. Sem dúvida. Então, faça o uso aí do nosso
LinkedIn, é só você apontar a câmera e pegar aqui, vocês podem, tenham certeza que nós vamos conectar e por lá podemos trocar figurinhas, né, conhecimentos e indicações. Fiquem à vontade. Bom, aí nós vamos começar a nossa conversa de hoje. Dentro da sala de aula, tem algumas questões que a gente discute muito, porque são questões minimamente intrigantes, né? Veja, eu nunca vi alguém conceber um projeto, pensar em fazer algo para a empresa. Veja, eu vou fazer um projeto de uma viagem, Valdomiro. Eu vou viajar para o pior lugar do mundo. Nunca isso acontece. Você pode errar na escolha do local, mas você sempre concebe o projeto buscando um resultado positivo, né? Eu nunca vi um projeto ser concebido, ser pensado, ser arquitetado, pensando em dar prejuízo para a empresa, em trazer resultados negativos, e não trazer resultados que a empresa precisa. E a sua vida pessoal. Eu não vou aprender algo a não ser que esteja equivocado nas premissas, mas isso faz parte da regra do jogo. A ideia central não é a questão de estar errado nas premissas, isso faz parte. É a concepção, né? O projeto nunca é pensado para dar errado. Isso está claro, né, Valdomiro? Perfeitamente. Quando a gente fala de buscar um bom resultado, né? De novo, né? Eu costumo fazer uma analogia muito com futebol. Eu faço muitas analogias com futebol, com guerras, enfim, com coisas que requer visão de futuro, né? Às vezes, é lógico que a gente quer o melhor, né? Talvez o melhor diante do possível para nós e para os recursos que estejam ali naquele ambiente para nós ali à nossa disposição. Eu fico pensando muito na questão, por exemplo, daquele time que sabe que não tem um bom time, né? Aí ele fala assim, olha, tô brigando para não cair. É o melhor? Não é o melhor. Mas o cara sabe que diante dos recursos que ele tem, recursos humanos, recursos financeiros, ele sabe que ele não vai conseguir, e aí é uma questão muito séria, que é a questão da realidade, né? Você encarar a realidade, né? Olha, eu não vou conseguir ir além diante de 20 times ali jogando, né, o campeonato, eu não vou conseguir subir provavelmente lá para a segunda parte da primeira parte da tabela. Eu vou brigar aqui para ficar na segunda parte da tabela, entre ali 10º, 11º, 12º e brigar para não cair. Mas, obviamente, que o cara quer ser campeão, ele quer. Ele consegue. A realidade mostra para ele que é muito difícil, né? Então, mesmo quando a gente sai para perder, a gente tem que saber perder. Então, às vezes, a gente sabe que a gente quer o melhor resultado, né? E o melhor resultado nem sempre é o melhor resultado do ponto de vista mais geral, né? É aquele melhor resultado que nós conseguimos diante dos recursos e do ambiente e do contexto em que nós estamos vivendo, né? Então, ou seja, e aí eu vou até também estender um pouquinho a analogia, né? Às vezes, muitas empresas, elas estão com problemas de sobrevivência. Ela está com problema de sobrevivência, ela sabe que se continuar da forma como está, ela não vai conseguir, provavelmente, existir por muito tempo, né? Então, ela tenta buscar, diante de diversas formas de ela conseguir alocar os recursos que ela tem à sua disposição, ela vai tentar, obviamente, conseguir o melhor resultado com os recursos que ela tem à disposição. E aí, o que ela pensa, ou qual é um ponto de vista possível aí? Olha, eu preciso de um pequeno projeto, de um girar de um botão ali que eu consiga melhorar a geração de recursos para a minha empresa. Ela sabe que ela não vai conseguir um grande resultado logo de cara, mas ela precisa o quê? De um resultado positivo, né? E aí, a partir desse momento, com os recursos que ela tem, ela vai buscar o melhor para ela, naquele momento, né? E, obviamente, a cada instante, não importa se ela não vai conseguir o melhor projeto, se ela não vai conseguir o melhor resultado, mas diante do que ela tem naquele momento, ela vai tirar o melhor proveito. E sim, né, ninguém quer
ninguém sai de casa pensando em perder, ninguém sai de casa pensando que vai abraçar a derrota e chamá-la para um drink, mas, na verdade, a gente sempre sabe que as pessoas têm a intenção e a gente precisa, na verdade, só buscar aí os recursos, as técnicas, os conceitos e as teorias que nos faz buscar, de fato, os melhores resultados, né? E é por isso que da importância, né, de você estar em contato com essas teorias, com essas técnicas, que justamente vai te apontar para esse tipo de resultado positivo. Eu queria voltar um passo antes do que você entrou um pouco na execução, eu queria um passo antes. Veja, eu vou dar exemplos palpáveis que o Valdomiro colocou. Imagina uma empresa com várias áreas, área industrial, área comercial, a logística. É óbvio que cada uma dessas áreas vai propor projetos de melhoria para suas áreas e todas elas são agregadoras de resultados positivos. É aquilo que eu falei, ninguém concebe um projeto para dar errado. Só que é aquele negócio, se todos os projetos vão dar resultado positivo, então todos são prioritários. Agora, quando tudo é prioritário, nada é prioritário. Por quê? Não há como você conceber que todos os projetos... Normalmente, você vai gastar um dinheiro para pôr todos os projetos a serem executados por uma empresa, e você não tem dinheiro para tudo. Você tem uma parte do dinheiro. Normalmente, as empresas têm menos dinheiro do que os projetos que eles pensam em aplicar são propostos. Ou seja, o cara da área industrial quer propor melhoria na produção, para melhorar a qualidade, para melhorar a produtividade, para melhorar uma série de aspectos que ele percebeu na área industrial. Isso está errado? Não. Isso é negativo? Não. Isso é bom, é positivo para a empresa? Sim. Aí você vai para a área comercial, o cara quer vender mais. Está errado qualquer projeto voltado para aumentar o poder de vendas? Não. A concepção dele está boa. Aí você vai para a logística, você vê que o cara de logística quer um projeto para melhorar a estrutura de custo dele, a rapidez com que ele entrega, qualquer coisa desse tipo, você imagina o seguinte, a concepção está boa. Só que aí você vai falar assim, tá bom, vou fazer tudo ao mesmo tempo? E aí as perguntas que a área de projeto faz, e aí eu vou passar para você a bola, para você me ajudar, é o seguinte, peraí, e aí nós temos que pensar sobre a ótica sua empresa. Genericamente, o que eu estou falando pode ser acomodado, mas especificamente, eu vou até dar um exemplo, se eu tenho uma empresa que momentaneamente está vendendo mais do que produz, o seu plano de negócio deveria fazer o quê? Priorizar projetos que produzem mais, para poder entregar o que eu vendi. Então, é nesse aspecto que eu estou dizendo. A minha carteira de projetos, agora eu vou começar a usar um pouco do verbologia do ambiente de projetos, e vocês fiquem à vontade para perguntar. O meu portfólio de projetos da empresa, eu tenho um conjunto de projetos, mas eu não tenho dinheiro para tudo e não preciso fazê-los todos ao mesmo tempo. Como priorizá-los? Essa é a bola que eu jogo para você. Que eu sei que você, na área de controladoria e finanças, trabalha esses indicadores, trabalha essa característica para poder resgatar aonde a empresa tem a sua fragilidade, o seu ponto de calcanhar, e aí ele daria para a área de projetos e falar, olha, eu preciso priorizar projetos nesta vertente. Perfeito. Existe um termo que a gente costuma usar muito na área de controladoria, que significa, tem o projeto em si, né? Mas o projeto, na verdade, em síntese, ele é um budget, ele é um orçamento de maneira mais macro, né? O que na verdade é um orçamento, se a gente for falar um pouquinho mais, num vocabulário um pouquinho mais solto, né? Um orçamento é uma perspectiva, tá? Futura. É o quanto se espera, né, que você vai consumir de recursos ao longo de um tempo, dado um objetivo. Tá? Você tem um objetivo lá na frente. Tá? As empresas, então, e
principalmente as empresas de médio, grande porte, a gente observa isso porque elas têm departamentos de contadoria mais estruturados e portanto, consegue ter um nível maior de planejamento, e eu acho que a gente vai falar muito sobre isso, né, sobre planejamento, e o plano que uma empresa monta para ela está fortemente atrelado à missão, ou seja, aquilo que ela se pôs como sendo a sua razão de existir, digamos assim, né? Ok, então o que nasce dessa missão aí, na verdade, são diretrizes, né, que a gente chama, e essas diretrizes, a gente precisa quantificar isso. A gente só consegue, na verdade, controlar, e, portanto, controladoria, né, aquilo que a gente mensura. E nós precisamos aprender a mensurar, e mais do que isso, nós precisamos aprender o quê? A controlar aquilo, a comparar aquilo que foi mensurado, ou seja, aquilo que foi planejado, com aquilo que é executado de fato. Projeto. Quando você fala de projeto, a certeza quase que, digamos assim, onipresente, né, é que aquilo que você planeja num projeto, algo vai dar errado. Em algum momento, essa é a única certeza que nós temos. Mas a questão é, em que ponto que isso vai dar errado? O projeto não existe, ou o plano não existe, para que ele saia 100% certo. A gente não consegue definir todas as variáveis futuras. É impossível isso. A questão é, dada alguma coisa errada, quais são as técnicas de correção? Onde eu corrijo isso? Mas, e mais do que isso, eu tenho que saber quantificar o momento em que a coisa deu errada. E, se possível, né, o mais rápido que eu conseguir mensurar isso e detectar isso, mais fácil eu consigo voltar para uma rota, né, para uma trajetória de acertos, né? Ok. Então, aí, falando disso aí em relação à missão da empresa, as diretrizes e depois um planejamento que a gente chama de planejamento orçamentário, né? O orçamento nada mais, nada menos é do que o que a gente chama, né, de um projeto, uma peça de um projeto financeiro, né, e econômico para uma empresa. E uma dessas partes desse projeto, uma dessas partes desse orçamento é o que a gente chama de CAPEX. Muitos de vocês já ouviu falar isso aí nas empresas por onde vocês passaram, né? O que é esse CAPEX? É o Capital Expenditure, ou gasto de capital. Todo ano, né, as empresas montam uma expectativa de projetos futuros, né, que são gastos de capitais, por exemplo, melhorias em etapas produtivas, melhorias de imagem e comunicação. Está aí nosso amigo André Luiz Logelo, que está aí nessa parte aqui da parte de comunicação, divulgação de marcas, construção de marcas. Então, a gente sabe que isso também pode ser um projeto e que custa, obviamente, para colocar em prática. Ela pode, talvez, pensar numa modificação, numa expansão de uma planta, né, uma planta produtiva, que talvez esteja na sua capacidade máxima, e aí vendendo mais, mas produzindo menos. Que projeto é esse que eu preciso, né, arquitetar para que eu possa produzir de acordo com a minha demanda e não perder oportunidades de negócio? Então, ou seja, diante de tantas necessidades, e o ser humano ele é expert em criar necessidades, né? Já que as nossas necessidades são infinitas, e elas, de fato, jamais serão todas satisfeitas, né? Por uma questão do hominus econômicos, ou seja, do homem econômico, mas que ele jamais se sente econômico, ele sempre vai ter uma necessidade a ser satisfeita, né? Porque os desejos humanos são infinitos, né? Obviamente que os recursos disponíveis são plenamente finitos, e aí é que entra a quantificação dos projetos. Ou seja, existe algo que é uma questão matemática, né? Ou seja, se eu modificar, se eu investir numa máquina de embalagem, eu consigo economizar quanto e produzir quanto a mais, né? Opa, peraí, se eu modificar, se eu trocar a tecnologia de embalagens aqui da minha fábrica, eu consigo talvez alocar aqui 5, 6 funcionários para uma outra parte da minha empresa que precisa, né, de uma maior assistência, que eu não consigo automatizar assim tanto, né? E aí eu vou ter menos, provavelmente, aí trocando a tecnologia de embalagem, por exemplo, eu vou ter aí
uma melhoria do consumo de recursos, menos desperdício, menos mão de obra, e eu consigo alocar esses recursos. Opa, peraí, então eu vou mensurar isso. Eu mensuro isso, e qual que é o impacto disso no meu resultado, né? O impacto disso no meu resultado vai me dizer se eu faço esse projeto ou se eu faço algum outro projeto que talvez tenha um potencial. Mas, e aí falando de indicadores, nem sempre os indicadores serão matemáticos, ou seja, nem sempre eu vou ter uma condição objetiva de escolha. Chega uma hora que você vai estar lá entre uma escolha e outra, e elas são até equivalentes, economicamente falando, financeiramente falando, contabilmente falando, né? Contudo, né, existem elementos subjetivos de escolha em que você vai ter que falar, puxa, aí é o feeling do gestor, é o feeling do CEO, é o feeling do diretor ali, que o cara vai falar o seguinte, espera aí, mas estou sentindo que esse projeto, nesse momento, é mais importante do que o outro. E aí, é a luz do cara, né? Não tem tecnologia para luz, né? Aquela luz interna que aponta para o cara e fala o seguinte, não, vamos por esse caminho aqui, que eu acho que isso aqui, o faro do cara já busca, enfim. Mas, maior parte das vezes, nós temos condições de mensurar, nós temos condições de medir, e nós temos que medir, né? Isso é uma condição essencial para que a gente possa ser bem sucedido na alocação de recursos. Não é, professor? É verdade. Então, o Valdomiro deu a visão dele contábil, e aí a gente vai traduzir para o lado projeto. Eu tenho uma carteira de projetos, e aí eu tenho que falar assim, qual projeto vai ser financiado? São esses indicadores. Falando em uma forma mais simples para nós de projetos, porque ele usou uma terminologia mais específica. Gente, se a empresa precisa de caixa, precisa de dinheiro, eu tenho que proporcionar prioridade para os projetos que vão gerar caixa. Se eu tenho necessidade de faturamento, eu vou propiciar aqueles projetos que trazem no seu contexto, trazem no seu resultado, prioritariamente, faturamento. Se eu estou vendendo bem, mas não estou produzindo, é óbvio que eu não vou priorizar um projeto de mais venda, porque eu já estou deficitário na minha produção. Se o meu custo operacional está muito alto em relação à venda e eu não sei qual o produto que eu posso protagonizar mais venda, eu tenho que tentar descobrir quais são os projetos que diminuem o custo de produção. Quer dizer, esta visão do planejamento estratégico que tem indicadores numéricos mensuráveis que vai nortear quais projetos, numa cesta de projetos, vão ser priorizados. Mas é uma visão, como disse o professor, muito interessante, muito particular. Porque às vezes vai acontecer que os pesos são iguais e você fala, e agora? O que me vem pela frente? É prioritário fazer caixa? É prioritário fazer produção? É prioritário fazer... Eu vou ter que ter um feeling, né? Esse aspecto não é retirado do processo, mas ele não pode ser a única variável do processo. E é isso que é importante a gente ter em mente. A área de projetos não pode ficar à mercê de quem manda mais ou de quem tem mais certezas interiores. Tem que ser respeitado externamente indicadores que são sustentados através de valores. Então, essa escolha que o slide anterior disse, ela pode ter algo subjetivo, mas ela não será 100% subjetiva. Ela terá uma parcela importante, interessante, mas não majoritária. Por quê? Imagina, eu passei por empresas que o diretor industrial era o cara forte da empresa. E ali acontecia muito disso, quando os projetos eram demandados por ele, o presidente tinha pouco poder de vetar. Por quê? O poder dele era grande e você não tinha indicadores para contrapor com o outro. A outra área poderia ter até problemas mais sérios, necessidades mais prementes, que dariam vazão a alguma coisa que a área industrial iria fazer, mas por falta de poder dentro da estrutura hierárquica, o projeto dele não andava, quem consumia era o outro. Esse é um defeito clássico da área de projetos, que é tratado dentro desse contexto de gerar valor na empresa.
O que gera valor? Aquilo que a empresa mais precisa. E não aquilo que um diretor individualmente entende. Pode ser que bata, mas não é costume que isso se alinhe. Ele prioriza muito as suas necessidades e esquece de ver o todo. Por isso que a ideia, né, desse bate-bola com o controlador de finanças é: a área de projetos não faz planejamento estratégico, ela usa o planejamento estratégico que os números que a controladoria de finanças normalmente constrói, através da sua área de TI, ou seja, certo, Valdomiro? Perfeitamente, professor. Nesse sentido, e aí, a gente sabe o seguinte, que dificilmente a gente consegue pegar um problema e colocar ele numa caixinha. As soluções de um problema, elas sempre serão interdisciplinares, multidisciplinares. Na verdade, assim, o que eu quero dizer? Todo problema ele se encaixa dentro de um contexto amplo e sistêmico. Ou seja, diversas peças se reúnem ali para que faça surgir um problema e também diversas peças se unem para que possa surgir uma solução. Se o problema surge de um contexto amplo, dificilmente a gente vai conseguir resolver achar uma solução num contexto local ou num contexto muito central, ou seja, num contexto isolado. Essa que é a verdade, essa que é a palavra que eu estava procurando aqui. Então, essa negociação, ou essa sinergia, ou essa interação entre a área de projetos com a área de finanças, ela é contínua e vocês sempre vão ter que lidar com pessoas que, uma vez que você foi lá, montou um projeto, colocou ele em defesa ali, né, para que ele pudesse ser executado, sempre vai ter ali a mão de alguém que vai colocar aquele projeto no teste da sobrevivência econômica, ou que a gente costuma falar de viabilidade econômica. Projetos, como o professor Paulo colocou no início, né, eles nascem para dar certo. Quer dizer, a gente coloca em prática para dar certo. Mas esse dar certo, o que significa dar certo? Né? Uma das métricas que vai lá apontar se o projeto deu certo é a métrica econômica. Não tem como fugir muito disso. É lógico, não é só essa. Não pode ser só essa. Né? E também não é só o econômico naquele período de tempo, naquele ponto, né, no tempo, né? Porque, às vezes, você empenha um valor muito grande num dado momento, né? E, aparentemente, soa que aquilo ali custou muito alto e que, enfim, foi meio que algo que com um retorno não proporcional. Mas, quando você aponta isso numa linha de tempo maior, portanto, no longo prazo, a gente chega a algumas conclusões de que, peraí, não deu certo do ponto de vista econômico hoje, mas aí, quando eu projeto os ganhos futuros, eu vejo que aquilo ali teve um impacto positivo no resultado. Isso é um dos pontos de análise. E aí, como a gente está falando de estratégia, né? A estratégia em si, ela é um ponto crucial. Qual que é a importância da estratégia? Para a gente poder ter essa questão. O professor Paulo colocou aí sabiamente o seguinte: a área de projetos, ela não cria a estratégia, né? Essa área pega a estratégia, se utiliza da estratégia para fazer encaixar ali os melhores projetos de acordo com aquela estratégia, né? A estratégia ela é concebida, né, basicamente pela cúpula da empresa, né, que é alimentada com informações de diversos setores da empresa, mas também fortemente pela controladoria, né, porque fornece ela os insumos muito, muito críticos para que você possa montar uma estratégia, né? Mas a cúpula, né, a presidência, a diretoria, né, e às vezes em algum certo nível de gerência também há essa montagem de uma estratégia, essa criação de uma estratégia, mas qual que é a importância disso? A importância é que significa que você vai tentar movimentar os recursos de tal forma que você potencialize ao máximo a geração de valor, né? Então, não basta ter os ingredientes. É igual
Vamos botar de novo aqui na analogia, né? É igual você colocar ali você tem os ingredientes para se fazer um bolo, mas não basta você reunir de qualquer forma os ingredientes. Existe uma ordem, existe uma sequência que você coloca esses ingredientes que vai dar aquele resultado final. Você pode até errar uma sequência ou modificar uma ordem ali. Você tem até uma diferença no resultado final, ok? Mas às vezes é tolerável. Não ficou lá aquele bolo da vovó, mas, pô, ficou o bolo da titia. De repente o negócio funciona e segue o jogo, entendeu? Mas, anterior a isso, existiu o quê? Existiu um plano. Nesse caso, o nosso bolo aí, né, é a receita, é os ingredientes e o modo de preparo. A estratégia é o ingrediente e o modo de preparo. A questão é, eu tenho os recursos. Em que momento que eu coloco cada parte ou cada sequência do recurso? Ou seja, também isso é um modo de preparo. Eu costumo, e de novo, né? Às vezes, você tem poucos recursos. Só que com uma estratégia muito bem montada, você gera resultados muito, mas muito favoráveis com aquele pouco recurso que você tinha. Planejar, montar estratégias, faz muitas vezes com que você, diante de uma escassez de recurso, e a escassez também é o seguinte, né? Não é uma escassez que a gente chama absoluta, né? A gente também tem a escassez relativa. Às vezes você até tem um recurso, mas aí você compara com o seu concorrente, o cara tem tem muito mais recursos que você. E às vezes não estamos falando somente de recurso material, mas muitas vezes é recurso humano. O cara tem lá Só que às vezes o cara não tem tanta estratégia assim. Por isso que eu falo, o estrategista, esse cara... existe uma guerra que... 500 anos antes de Cristo, Termópilas, acho que todo mundo ouviu falar porque foi muito mostrado em filmes, né? Xerxes, né? Que acho que todo mundo ouviu falar aqui do Xerxes, né? Que foi um líder, né? Que conseguiu vencer aí algumas batalhas. Ele ficou famoso porque, diante de tão parcos recursos que ele tinha à disposição dele, ele conseguia resultados tão favoráveis que você falava assim, puxa vida, tem lá um exército com 5, 6 mil, 7 mil soldados, e ele lá com 1.500 soldados conseguia dar um trabalho muito, mas muito grande para o exército inimigo. Olhando, obviamente, montando estratégias, olhando para o clima, olhando para o território, para a inteligência, no caso, infiltrando alguém no exército inimigo, justamente. Né? Lá não tinha fake news, mas ele plantava umas fake news, ele fazia chegar lá no exército inimigo de que ele estava em 300, 400, 500 soldados, mas ele fazia chegar a informação de que ele tinha 12 mil, 15 mil, 20 mil, e tinha provas, né? Ou seja, ele fazia chegar as provas de que ele tinha 15 mil, 20 mil soldados, né? Então, ou seja, o cara usou de estratégia, usou de muita inteligência e que com poucos recursos ele gerou grandes resultados. E tá aí. Tanto é que se você jogar lá no Google General Xerxes, por exemplo, vai estar lá o nome do cara aparecendo em diversos artigos, histórias, assim por diante, e o inimigo dele não consta na história. Não chegou. Então, assim, a estratégia ela é fundamental. Inclusive, na verdade, a estratégia, né, ela nasce das guerras, né? O termo estratégia, né, ele nasce das guerras, né? Ou seja, o fato de você ter poucos recursos e tentar montar um caminho de solução de um problema que potencialize os recursos que você tem. E potencializar recursos, que recursos são esses? São recursos que você adquiriu como? Ou comprando, ou trocando, né? Mas, de alguma forma, né? Ou prometendo alguma coisa futura, e aí isso gera contas a pagar, que a gente chama, né? Uma dívida futura, mas de qualquer forma você precisa adquirir esses recursos, né? Então, a estratégia te ajuda nesse ponto aí. Então... Mas, Ademir, eu não queria deixar meu pessoal de projetos triste quanto à estratégia, porque a gente tem estratégia dos dois lados. Eu vou colocar um exemplo clássico,
para facilitar o entendimento. Imagina que os números que o Valdomiro está calculando lá no planejamento estratégico, conversou com a área comercial, viram que tem 3 produtos que estão bombando de venda. Porém, eu não tenho produção e eu não tenho logística adequada. Quais são os projetos que vão ser propostos? Eu tenho 3 projetos para aumentar a produção dos 3 produtos, sei lá, se é máquina, não importa, são projetos que vão aumentar a produção. E eu tenho 3 projetos para aumentar a logística de entrega desses produtos de uma forma mais rápida, né, num volume maior, em 20%, e com um custo que não seja proibitivo. Essa foi a adoção, né, de uma estratégia na ponta numérica, onde diz o seguinte: vamos priorizar faturamento, que o momento propicia maior venda de 3 produtos, porém eu não tenho produção e eu não tenho logística. Aí o que acontece? Vem da área de planejamento estratégico dizendo: o planejamento estratégico é vender esses 3 produtos e vocês têm que produzir a mais e entregar a mais. Aí eu olho para os meus projetos e vejo que eu tenho 3 projetos, eu estou pondo números hipotéticos perfeitos só para facilitar, tá? E 3 projetos para logística, 1 para cada produto. Aí o que eu faço? Olha só o que é estratégia de projeto. Eu vou fazer os 3 projetos de produção, produzo mais, depois eu aplico na produção da logística, ou eu faço uma estratégia de produzo e entrego, produzo, entrego, produzo, entrego. Se eu não tenho dinheiro ou recurso para fazer os 3 simultaneamente, a estratégia não é fazer todos de um lado e depois todos de outro, porque eu desencontro o equilíbrio que o momento existiu. Então, existe do lado da execução ou da escolha e execução do projeto também uma visão de estratégia, que não foi demandada pelo planejamento estratégico, porque não cabe a ele dizer a ordem, porque quando ele demandou, ele não sabia quantos projetos tinha. Quem vai escolher os projetos é a área de projetos. Se não tem, vai fomentar. Se tem, vai escolher. Imagina que eu tivesse 10 projetos para aumentar a produção e eu não tenho dinheiro para os 10. Eu vou escolher os que deem menos risco, maior probabilidade de atender os resultados. Quer dizer, eu vou buscar nos projetos que aumentam a produção daqueles 3 produtos os que melhor me dão o resultado, com menor risco, com menor custo. Na logística, eu vou fazer a mesma coisa. Ou seja, nessa visão, eu também estou aplicando estratégia. E quando eu vou executar, eu faço uma execução casada, de tal forma que eu não tenha toda a produção e depois eu faça toda a logística. Eu faço um casamento para garantir que a produção excedente terá a entrega correlata. Então, a gente tem um trabalho de estratégia dos 2 lados. Para quê? De novo, né? O tema da nossa live: agregar valor. Eu tenho que olhar para a área financeira para saber aonde o valor deve ser agregado, e o planejamento estratégico me dá isso, e depois eu tenho que fazer o quê? Fazer um casamento estratégico na execução para que os recursos não fiquem desbalanceados. E a estratégia também é usada do nosso lado. Certo, professor? Eu vou pegar essa última frase aí, descasamento de recursos, né? Tem uma história muito interessante, muito legal, que diz o seguinte: eu acho que eu já contei isso em alguma live, não sei se aqui da de Osasco ou lá da FCO, enfim, eu não sei exatamente onde que foi, mas eu sei que em algum momento eu contei aqui em alguma live, mas vale a pena repetir ela aqui, porque é o seguinte: teve uma certa ocasião, e aí, provavelmente, né, ou seja, escolher qual é o projeto, né, que a empresa precisa, que seja mais aderente à estratégia, ao planejamento estratégico da empresa, né? Em certo momento, a empresa, uma empresa norte-americana, isso é um estudo de caso, depois até posso passar aqui o link do estudo de caso, mas a empresa, ela, diante de diversos projetos que ela tinha, né, ali para colocar em prática, obviamente, como todas as empresas, como todas as entidades, ela tinha que escolher, dentre um portfólio de projetos, né, um conjunto ali que pudesse maximizar, que fosse possível naquele momento, né, que maximizasse
enfim, o valor que a empresa gera num certo período. Perfeito. Aí a questão principal dessa empresa foi o seguinte: quais projetos? Uma vez escolhidos os projetos, sempre tem aqueles que são o quê? Eles são preteridos. Não posso escolher aqueles, deixo isso para depois, ou simplesmente não vou fazer. Tá. Dentro desses projetos, era uma melhoria do sistema de embalagens de uma empresa, né? Então, ela estava com um problema muito sério, que estava causando problemas de imagem dela. Como assim problemas de imagem? Era uma indústria de produtos de higiene pessoal, né? E aí tinha lá é uma história bem famosa, talvez alguns de vocês conheçam. E aí eles tiveram lá, provavelmente, um problema com a parte de embalagem das pastas de dente. Então, num certo momento, eles embalavam conjuntos, né, de 10 pastas ali, de 10 caixas de pastas de dente, só que dentro desse fardo, desse pequeno fardo, tinha lá 1 ou 2 caixas que estavam sem o produto, né? Não tinha lá o produto, porque por erro na máquina de embalagem, né, passava a caixa, mas não encaixava o próprio tubo da pasta. Então, ele via a tampa da caixa, mas sem a pasta lá dentro. Então, chegava no mercado, lá no supermercado, você ia abrir o fardo, né, com as pastas de dente, e tinha lá 1 ou 2 vazios. Você fala, caramba, eu comprei 10 unidades. Vieram 8, né? E aí você reclamava para o supermercado, enfim, tinha todo aquele constrangimento, aquela perda de tempo e tudo mais. Isso aí era um problema de imagem. Isso vai roendo aí, né, a imagem da empresa. Então, a empresa foi lá, ela investiu uma quantidade absurda para poder corrigir. E aí foi um projeto de melhoria da embalagem, no setor de embalagem. E aí, projetista, engenheiros, designers de embalagem, enfim, toda uma equipe para poder melhorar aquilo lá. E aí conseguiram fazer um dispositivo, que era uma espécie de sensor, que passava por uma balança ultrassensível, que se a caixinha estivesse abaixo de tal peso, você teria que descartar aquela caixa, né? Porque estava vindo sem a pasta dentro. Estava um peso muito abaixo, ou seja, está um peso abaixo porque não tem pasta de dente ali dentro. Então, descarta aquela caixa para que você possa embalar no fardo somente as caixas que contivesse ali a pasta de dente. Perfeito. Só que cada vez que isso acontecia, disparava um alarme lá, né? uma espécie de uma sirene para que o setor produtivo fosse lá averiguar o motivo pelo qual não estavam vindo a pasta de dente dentro das caixas. Perfeito. Em certo momento, o supervisor de fábrica passou lá e falou o seguinte: poxa, não estou mais ouvindo a máquina, o sensor da máquina de embalagem apontando que, né, a máquina está, ou melhor, que estão passando lá caixas vazias sem as pastas. Ele foi questionar dos colaboradores da área, né? Ele falou assim, mas não está mais tocando aqui a sirene? Ele falou assim, a gente desligou essa sirene, ela enchia o nosso saco, né? Como assim desligou? A gente gastou milhões de dólares para poder reformular a máquina, você me desliga a sirene, desfaz todo o processo. Você está maluco, né, mano? O cara falou assim, não, fica tranquilo, chefe, fica tranquilo. A gente deu um jeito aqui em que, desligando a sirene, a gente não vai ter nenhum prejuízo, não. O que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente colocou um ventilador no começo ali da linha, quando a caixa está vazia, o ventilador expulsa ela sozinha. O cara falou assim, espera um pouquinho. Eu gastei milhões de reais no projeto de melhoria de embalagem. E o cara foi lá enfim, no almoxarifado, pegou um ventilador velho, colocou no meio da linha e resolveu um problema que, por 50 reais, por 25 reais, ele resolveu um problema que custou milhões para a gente resolver. E aí você pensa, né? Peraí, quanto de dinheiro investir na melhoria dessa embalagem, quando, na verdade, algo muito mais simples poderia ser feito e esse dinheiro ter sido expendido num projeto que talvez pudesse gerar muito mais valor para a empresa. Mas aí, de novo, quando você fala de engenheiros, quando você fala, mas espera um pouquinho, mas ninguém chamou
os russos para combinar o jogo do futebol, né? Então, assim, de novo, né? A estratégia, ela consegue... o estrategista consegue enxergar não somente os melhores recursos, mas também enxergar o melhor recurso humano, né? As melhores pessoas para poder manusear ali, digamos ali, o dia a dia, né? A solução, né? E, portanto, enfim, então vocês que irão gerenciar projetos, não esqueçam, né, de sempre ter essa relação custo-benefício das coisas. Isso. Às vezes você resolve um problema, mas é um custo tão elevado, que mais se parece com uma derrota do que, de fato, com uma vitória. Veja aí, Valdomiro, você usou um exemplo clássico de um projeto que foi concebido para trazer resultado. Na cabeça de quem executou, trouxe o resultado, mas trouxe um resultado torto, operacionalmente, efetivamente. Por quê? Porque não trazia valor efetivamente à produção. Ou seja, quando você for conceber projetos, o gestor tem que estar sempre perguntando, e o Tiago Stassi falou colocações muito interessantes, a regra do 80-20, quer dizer, muitas vezes eu resolvo 80% dos meus problemas com 20% de solução, de recursos, de propostas, quer dizer, eu não preciso obrigatoriamente resolver todos os problemas, mas eu preciso descobrir quais são os prioritários, quais que me causam maior dificuldade e sair fora da caixinha, né? Usar, e aí a gente literalmente. Isso, literalmente. Usar técnicas que aí agregam valor à gestão de projeto, agregam valor a todas as disciplinas que são ministradas, que é criatividade, proatividade, design thinking. Tem um monte de técnica que ajuda a agregar valor à abordagem que você vai dar. Então, não tem essa bala de prata, né? Nós temos que estar discutindo os assuntos, nós temos que estar avaliando e sempre, né, sob aquela ótica. O que é melhor? O planejamento estratégico já me disse, preciso produzir, preciso diminuir desperdício, preciso diminuir refúgio. E aí você vai. A primeira parte da estratégia já veio. A segunda qual que é? Descobrir a melhor solução na relação custo-benefício. Essa também tem visão estratégica. Deixa eu ver que tem gente aqui. Isso! Justamente, mais com menos. Exatamente, por favor. Então, sim. E quais são as prioridades, né, que a gente deve sempre adotar? Que é o que normalmente vem no planejamento estratégico, a longevidade da empresa. Ou seja, o planejamento estratégico tem sempre como pano de fundo, e é isso que a gente propõe para o gerente de projeto que atua dentro do ambiente, falar o seguinte: eu devo implementar a meu portfólio de projetos, eu devo escolher os projetos que mais dão longevidade para a minha empresa. Por quê? Um dos aspectos da empresa mudar é para se manter viva no mercado. Ela não faz projeto, ela não se modifica para quebrar, ela se modifica para crescer, para se manter. Se ela não vai crescer, pelo menos ela não perde mercado. Então eu tenho algumas variáveis que podem não ser o crescimento, mas pode ser não a diminuição de market share, por exemplo, diminuição de faturamento, por exemplo. Então, eu tenho projetos que talvez não me alavanquem, mas não me tirem do patamar onde eu estou, olhando sobre a ótica de estratégia e planejamento estratégico. Certo, Valdomiro? Perfeito. Tem um princípio contábil, né, que ele se chama, o termo em inglês é going concern, né, ou, na verdade, continuidade, né, o princípio da continuidade, né? Ele diz o seguinte: a gente mensura a empresa, e aí está o valuation, alguns de vocês já ouviram falar desse termo, valuation, né? A gente valora uma empresa com as suas partes todas conectadas, ou seja, ela produzindo, ela vendendo, né? E ela fazendo a gestão de tudo isso daí. Isso é um valor, né? É o poder da marca, é o poder dela de distribuição,
é o poder de chegar ao cliente, de criar novos produtos, tudo isso tem um valor, né? Se eu pegar essa empresa e desmontá-la, né? Ou seja, vender uma máquina X para fulano, vender as cadeiras para ciclano, vender os... É um outro valor e que, diga-se de passagem, muito, mas muito menor, né? Porque é um aglomerado de recursos, é um aglomerado de materiais, né? Não produz nada, né? Justamente. Quando você junta tudo isso e que você projeta, ou seja, a junção de todos esses recursos, inclusive e principalmente o recurso humano, né, que vai se utilizar de todos esses equipamentos, ferramentas, instrumentos, técnicas e tudo mais, e aí o que você tem? Você tem uma questão da empresa em continuidade, né? O que é uma empresa se não um grande projeto, né? Uma empresa, ela é um grande projeto. E um grande projeto, ele pode ser feito de pequenos subprojetos ou de pequenos projetos, simplesmente falando, né? E aí, esses pequenos projetos, né? E galera, às vezes, o fato de você trocar os softwares de uma empresa, os softwares das máquinas, dos computadores de uma empresa, isso pode ser um projeto. É um pequeno projeto dentro de uma melhoria específica da empresa, tá? Que visa algum tipo de resultado positivo. Opa, ninguém espera, né? Resultado negativo. Está aí uma obviedade que vale a pena sempre mensurar, que vale a pena sempre dizer, porque ninguém está entrando no campo de futebol para perder. Então, diante de tudo isso, né? Ou seja, a gente está olhando para a empresa no longo prazo, a continuidade dela, né? E lembrando, a empresa em continuidade tem um valor. A empresa que eu desmonto hoje tem um outro valor. Então, assim... Valdomiro, vou fazer um parênteses nessa sua frase. Veja, quando ele trabalha o evaluation da empresa e mede, aí vem um projeto, né, que visa melhorar, mas quebra esse sincronismo. Por mais que eu diga que o projeto é positivo e que ele foi concebido de forma positiva, ele quebra a linha, ele quebra o sincronismo, ele quebra o valor, ele diminui o valor da empresa a hora que ele passar para fazer o evaluation novamente. Então, veja, nós precisamos ter uma visão de que o projeto por si só, mesmo concebido para trazer valor, ele precisa ser encaixado e verificar se essa continuidade, se esse valor que ele preconizou, ele agregou, porque ele pode ter quebrado o sincronismo e feito alguma coisa. Por favor, professor. Perfeito. O Carl está dizendo o seguinte, alguns softwares de gerenciamento trazem indicadores que nos ajudam a traçarmos estratégias de crescimento e melhorias. Com certeza, Cauê. A gente tem aí softwares de gestão nas diversas etapas, né, da criação de valor de uma empresa e, principalmente, nós temos na gestão de projetos, né? Então, e eles são hoje indispensáveis, né? Principalmente quando a gente fala hoje, né? Tem alguns termos que a gente acaba usando muito enfim, a gente fala que são termos da moda, mas que, na verdade, a gente vai ter que saber o que eles significam, porque eles vão ficar por algum tempo aí, né? Até quando a gente não sabe, mas, enfim. Mas, por exemplo, na parte de gestão de projetos, né? Você precisa, muitas vezes, projetar cenários, né? Ou seja, comparação de resultados, né? E não existe capacidade, enfim, informacional humana capaz de fazer algumas coisas que alguns desses softwares fazem. Então, ou seja, projeção de cenários, dadas as mudanças de algumas variáveis, né? Variáveis essas trazidas pelos projetos, né? pelos resultados dos projetos, ou seja, qual que é o cenário à frente se eu implantar esse projeto com essa finalidade? E qual que é o meu resultado futuro, né? Se eu não implantar esse, mas implantar esse. E qual que é o resultado futuro se eu implantar esse, mas não implantar um terceiro? Ou seja, são muitas variáveis que se intercalam e se misturam e que geram resultados lá na frente muito diferentes, que a gente não consegue fazer isso de maneira muito manualmente falando, né?
Então, sim, esses softwares aí, eles são essenciais para que a gente possa projetar, ou seja, para que a gente possa olhar para o futuro e conhecer ali, que a gente chama, né, o cronograma de planejamento e execução de um projeto. Entrada de recursos, saída de recursos, e a questão da mensuração das diversas etapas em termos de sucesso, em termos de fracasso, e assim por diante. E lembrando, né, a gente precisa desmistificar a questão de que um projeto ele é feito para ser seguido, para ser seguido, obviamente, mas no sentido de que não vai haver desvios ao longo da sua execução, né? Existem projetos que são mais simples, que você vai ter a sua execução sem nenhum percalços, mas existem projetos que às vezes aparecem ali problemas no meio do caminho, ou seja, no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho havia, porque na verdade eles são imprevisíveis. Pô, você não precisa ir muito longe, né? Recentemente, né, você está lá cavando um túnel por debaixo de um rio para construir um metrô e do nada, puf, me abre uma cratera e gera um dano daquele lá que a gente viu na Marginal Tietê, por exemplo, que você pode ser o melhor projetista do mundo, né? Mas em que momento que você consegue prever que pode haver um erro? E aí, ali tudo indica que foi um erro, né, de cálculo, mas um erro de cálculo de quem, né? Quem projetou, quem está ali na prancheta, jogando no futuro os recursos, as entradas e saídas de recursos, não consegue, né? Sim, sim. E aí, como é que... Tá, eu vou ter uma contingência, né? E aí, num curso de gestão de projetos, você vai falar sobre contingências. Peraí, porque eu tenho contingência. O que eu faço com essas contingências, né? Quais são como é que eu vou gerenciar um projeto dentro de um projeto? Porque às vezes você tem que criar um projeto dentro de um projeto, né? E você tem que brotar um projeto ali do nada. Agora, como é que eu faço para poder estancar, né, essa água que brota desse buraco, né? Pô, tá aí. De novo. Não imaginava. Não, mas ó, eu vou até responder. Como eu sou oriundo de TI, viu, Cauê? Eu consigo te fazer uma resposta um pouco mais específica. Tem uma parte do software que é o RP, que é o software de retaguarda que controla toda a operação da empresa, e de lá sai uma série de números compilados que a gente vai transitar isso para o que hoje não se usa muito mais esse termo, mas é um termo que me agrada, Data Warehouse, né? Eu tenho um depósito, um local onde eu vou colocar esses indicadores, e depois eu trabalho para um BI, né? Business Intelligence, onde eu vou começar a criar alguns dashboards com os números que a minha empresa quer controlar. E aí, à medida que a minha operação está trabalhando ou meus projetos estão sendo aplicados, esses números vão sendo modificados. E esse dashboard vai me dando uma ideia de para onde ele está indo à medida que a própria operação e os projetos estão sendo aplicados. Então, eu tenho esses softwares, só que eles são construídos de uma forma mais casada, né? Normalmente o AIP é o cara que compila números bem estruturados, mas a empresa precisa construir os seus próprios indicadores, por isso que ela leva para o Data Warehouse, porque no Data Warehouse ele tem números que ele vai compor indicadores conforme lhe aprouver em função da sua estratégia, da sua visão, do seu interesse, e o BI vão ser visões compiladas que começam a dar... Veja, o RP alimenta o Data Warehouse diariamente, o Data Warehouse alimenta o BI diariamente. Quer dizer, eu estou, às vezes, defasado de 1, 2 dias, eu estou olhando o dashboard, a visão da minha empresa, de várias áreas, de 2 dias atrás. Então, eu tenho indicadores hoje, eu tenho ferramental hoje que me permite ter notícias a respeito do que eu estou implementando ou que eu acabei de implementar, para ver se aquilo que eu me propus a fazer está acontecendo ou em que ritmo isso está acontecendo. Então, a gente tem sim. Perfeito, Paulo. Respondi, Cauê? Então, tem agora o slide atual. Veja, quando a gente faz planejamento estratégico,
os motivadores, né, aquilo que eu quero fazer, pode ser muito variado, como fala o processo, né, o slide. Eu posso querer um acordo com outro parceiro, né? Então, como é que um projeto pode fazer isso, né? Parcerias, novos rumos, quer dizer, eu tenho uma camada, né, de pessoas a envolver, de abordagens a serem envolvidas, porque muitas vezes alguma área, por exemplo, se eu tenho uma área de produtos na empresa, essa área de produtos pode estar pensando em produtos novos, mas pode não estar pensando em uma área, um novo rumo, está pensando na tecnologia que já tem, e não na tecnologia que eu quero ter para abrir um novo negócio. E aí o planejamento estratégico tem que vir com uma visão da onde ele quer chegar para fomentar os projetos. No primeiro momento, a gente pensou em coisa muito operacional, mas a gente não pode perder de vista que o planejamento estratégico pode ter visões que não sejam operacionais. Por exemplo, o lucro que eu tenho, eu estou muito bem azeitado do jeito que eu estou, eu quero só potencializar meu caixa. Aonde eu aplico? De que forma eu faço? Quem que vai me ajudar nisso? A quem eu vou recorrer para fazer isso com menor risco? Então, ele pode ser encarado como um projeto, né? Projeto financeiro, né? Baseado no planejamento estratégico da empresa e não tem, teoricamente, nada a ver com o ambiente operacional. Então, nós não podemos perder de vista que, muitas vezes, o que está sendo proposto não é algo, né? Vamos falar assim, tangível no sentido palpável, né? Parcerias de negócio. Como é que eu tangibilizo isso? Inovação. Como é que eu tangibilizo isso? Market share. Eu sei que eu tenho, mas qual é o número que eu vou chegar? De que forma eu chego lá? O nosso amigo André aqui, que está na live, tem uma série de propostas nesse sentido, de orientar, mas nem todas podem dar certo, nem todas podem trazer o resultado esperado, e aquelas que eu não esperava tanto, pode ser a que traga o melhor resultado. Então, e é o caso de novos caminhos, quer dizer, eu posso ter necessidades pontuadas pelo planejamento estratégico que não são tão operacionais como a gente vinha falando até agora, certo, Valdomiro? Perfeito. Nesse sentido, a gente pode falar, por exemplo, daquela empresa que ela, e aí não é algo operacional, mas aí, de novo, é estratégico, da empresa que ela é projetada para que ela dê prejuízo por 10, 12 anos. Você fala, mas peraí, uma empresa aguenta ficar 10, 12 anos aí dando prejuízo? Às vezes ela aguenta, às vezes não. Algumas empresas que a gente vê aí, que são grandes, que são aí famosas, elas estão aí há 10, 12 anos sem prejuízo, vai ficar mais uns 5, ou melhor, 10, 12 anos com prejuízo, vai ficar mais uns 4, 5 aí com prejuízo, mas, ó, tá no script. Eles estão já meio que... o próprio Uber, né? O Uber tá aí já há quantos anos, né? Operando, né? E a gente não consegue imaginar que o Uber, até hoje, não deu um centavo de lucro. Deu agora, recentemente, acho que foi em 2019, 2020, se eu não me engano, um pouquinho antes da pandemia, ele gerou um pouquinho de lucro, mas tá lá. A estratégia dele é o seguinte, é não gerar lucro por pelo menos aí 10, 12 anos, e aí depois, a ideia é que quando comece, porque é o seguinte, a ideia inicial dos casos é o quê? Aumentar a plataforma, a carteira de clientes, digamos assim. E aí eles aumentam, eles expandem o alcance operacional deles. Primeiro só com viagens de pessoas, depois viagens de pessoas e mais coisas, depois alimentos, depois, enfim, algum tipo de compartilhamento, e aí começa. Ele começa a inserir ali, né? E aí é tudo, né? Digamos, está tudo ali projetado na gênese da empresa, né? Mas também eles esperam, e aí o mercado já precifica isso. Quando eu falo que o mercado precifica, significa que as ações da empresa já meio que diz isso. Olha, as ações da Uber continuam cara porque a gente está aqui pensando o seguinte:
ela continua no prejuízo, ela não vai distribuir lucros nesse momento, mas quando começar a distribuir, meu caro, tenha certeza que vai vir muita coisa boa. Então, o mercado consegue enxergar isso, e o mercado, quando eu falo mercado, gente, são analistas de mercado, pessoas que têm expertise em análise de um setor específico, que tem inteligência de mercado, que conhece o operacional, que conhece o estratégico, e que está ali. Ou seja, o projeto Uber em si, né, ele é um macro projeto, né, não é operacional, né, ele inclui algo operacional, mas por si só ele não é operacional, mas ele é puramente estratégico, né? Então é isso que o professor Paulo falou. Nem sempre vai ser um projeto operacional. Às vezes é uma concepção de uma marca, ou a junção de uma marca, ou a separação de uma marca, enfim, a gente chama de cisão, ou uma fusão, né? Ou uma aquisição, enfim. E aí a gente tem justamente o quê? São peças do xadrez que são movimentadas diante do conhecimento de causa, diante do conhecimento de efeito, e aí você consegue, portanto, fazer uma junção e projetar quais são os recursos necessários para que você possa sair do ponto A para chegar no ponto B e atingindo, obviamente, um resultado esperado, né? Exatamente. E o Thiago colocou uma coisa interessante, que é justamente isso. Às vezes, algumas linhas de produto carregam outras linhas nas costas durante um período. Para quê? Para viabilizar ele no longo tempo. Ou seja, a empresa não tem prejuízo operacional, mas uma linha está sendo carregada por outra que tem um lucro operacional. São estratégias. E não tem, veja, não tem nada de errado, desde que saiba-se que em algum momento ou você vai ter resultado ou você vai fechar aquela linha porque ela se mostrou ineficiente e não vai resolver. Mas, veja, é totalmente concebível isso, né, Alvaro? Perfeitamente. Em relação a isso que o Thiago colocou aí, ele foi mais sofisticado, porque ele está falando aí de um software, enfim, e dos hardwares, dos games e tudo mais e tal. Mas a gente tem um exemplo muito mais clássico e muito mais aí presente no nosso dia a dia, que são as padarias, né? A padaria, ela faz o pãozinho francês. Gente, pãozinho francês, se alguém falar que vai ficar rico fazendo pãozinho francês, desculpa me informar, mas não vai ficar rico fazendo pãozinho francês, não. Então, mas mesmo assim, a padaria, ela faz, historicamente, culturalmente, ela faz ali o quê? O pão francês. Mas por que ela faz fazer o pão cada francês? vez melhor, né? Verdade. E quem é que não gosta aqui de, num sábado, numa sexta de manhã ou no domingo de manhã, ir numa padaria e, enfim, comer aquele pão feito da padaria? Ele acabou de sair do forno com aquele pingado, aquele café com leite, enfim. Dá até fome agora. Enfim, mas o pãozinho em si não tem ali lucro naquele pão. Se tiver 1 centavo, meio centavo, ele sabe que o lucro é muito baixo, né? Ainda mais agora em tempos de farinha de trigo, com o custo da farinha de trigo lá nas alturas, né? Por causa do dólar, câmbio e tudo mais. Mas por quê? Pô, eu duvido alguém ir lá e comprar só o pãozinho, meu. Dificilmente alguém vai lá e compra só o pãozinho. Mesmo que num dia você compra o pãozinho e não compre mais nada, em algum momento você vai voltar ali, comprar o pãozinho mais alguma coisa. E vamos lá, as outras coisas que tem numa padaria, a margem de contribuição, ou seja, o quanto ela ganha por produto ali que ela vende, é considerável. Então, imagina, se você ganha 5 centavos, não é isso, tá, gente? É bem menos. 5 centavos por pãozinho, você vende mil pãezinhos ali, cara, olha o trampo que é para você fazer 1000 pãezinhos e vender 1000 pãezinhos. Lembra que você tem que servir, tá? Tem que botar numa embalagem, alguém tem que estar lá fazendo isso para você, enfim. Tem que ter bem uma boa trabalhoso. aparência, tem que ter um bom paladar, tem que usar uma boa farinha. Quer dizer, tem um monte de quesitos para ganhar um dinheiro que talvez não valha a pena. Mas é o exemplo que o Thiago deu. Ele está carregando os outros produtos que carregam a margem de contribuição dele. E às vezes você pensa num produto que você fala o seguinte, puxa, qual é o produto que eu posso inserir na minha produção para que eu possa alavancar os demais produtos? E às vezes esse produto que você insere, não necessariamente ele vai ser um produto, como é que eu vou dizer, lucrativo, tá? Ele não vai trazer grandes retornos, mas o potencial dele está em
alavancar os demais, né? Então, reparem vocês que não necessariamente é só uma avaliação econômica do produto isolado, né? Mas é o conjunto dos efeitos que vai causar o resultado daquele projeto. Que projeto que é esse? Lançamento de um novo produto XYZ. Sim, e o Gabriel falou bem, né? Você vai na padaria para comprar com a ideia de comprar apenas o pão, mas você acaba levando o resto. O resto que tem a margem de contribuição maior e o pão não, mas o motivador de entrar na padaria, e note que a padaria não está à toa, toda à disposição, tudo visível. Por quê? Porque você compra pelos olhos, né? Então ele tem uma vitrine para mostrar os pão doce, todos os outros pães têm uma margem maior. Só o pão, você nota que o pãozinho está lá na retaguarda e tudo que está à disposição são os produtos que ele tem maior margem de contribuição. O docinho que você vai pagar ali do lado tem maior margem, que até o próprio pão. E a gente por impulso, acaba comprando. Aí, ó, diversões sazonais. Que não pagam os custos de montar e desmontar ele, mas, ou seja, dão muito lucro em comida, brinquedo. Perfeito. Exatamente, Thiago. Note que a gente está conseguindo entender o espírito da coisa que está por trás do projeto, né? Que é a estratégia. Quer dizer, o projeto para agregar valor, ele não pode abrir mão da estratégia que vai trazer valor. Não, elas não são dissociadas. O pessoal de projeto, às vezes, e aí é uma falha de quem não estuda, não vai atrás, ele acaba perdendo um pouco o foco, achando que, como eu comecei a nossa conversa, o projeto em si foi concebido para uma coisa positiva. Ninguém duvida disso. Só que você tem que olhar o seguinte: qual é a estratégia da empresa? Qual é a visão da empresa? Eu vou investir no meu projeto para diminuir o custo de 1 centavo no pão, ou eu vou tentar melhorar alguma coisa de um produto que dá mais rentabilidade? Então, eu preciso estar percebendo o que está sendo proposto, que até a pessoa que propôs a diminuição do custo do pão está com boa intenção, mas eu preciso ter a escolha correta, analisando o meu portfólio de produtos e verificando qual projeto é o mais adequado para o processo. Fica claro para todo mundo isso? Que eu e o Valdomiro estamos raquetando aqui exatamente esse aspecto, que é projeto sozinho pode escolher projetos errados, não porque queira, mas porque não está olhando para o lado financeiro, tentando resgatar da empresa aonde está a estratégia dela. Normalmente, a área de projetos não tem o dado de qual produto é mais rentável, de qual produto vende mais, qual produto deve ser alavancado. Quer dizer, eu preciso ir lá conversar com a minha área que controla os números, que controla os indicadores, para tentar priorizar o projeto que vai trazer a melhor longevidade e o melhor resultado à luz da estratégia que a empresa abraçou. Certo, Valdomiro? Perfeito. Quanto a isso, a escolha do melhor projeto, a escolha... Existe uma teoria que eu acho fantástica, eu acho que todo mundo deveria, em qualquer área do conhecimento, deveria ler um pouquinho sobre ela, chamada Teoria das Restrições, né? Muito famosa, que é proposta pelo Eliyahu Goldratt, né? Que, enfim... Eu uso muito isso. Aquela relação de você encontrar os pontos de nevrálgicos da empresa, ou seja, os pontos de restrição, né? Onde que está o gargalo, né? E, portanto, saber qual gargalo você vai... Porque, assim, sempre vai existir um ponto de restrição / gargalo, né? A questão quais pontos de restrição você vai tratar em dado período. É conhecimento de negócio, conhecimento do mercado em si, do contexto onde você se encontra, e é cultura. Na verdade, é o seguinte, ou seja, quanto mais conhecimento, quanto mais informação você conseguir ter com você, mas mais do que isso, né? Às vezes você tem informação e ela é apenas um dado na sua mente, né? Mas como é que você interage esse dado? Como é que você sai do ponto de ser um data warehouse e se torna um BI, né? Como é que você pega esse dado, né, e transforma ele numa informação que vai te ajudar a tomar decisões? No fim das contas, nós estamos a todo momento tomando decisões.
E é lógico, do ponto de vista, né, de projetar as coisas, de projetar cenários, de projetar acontecimentos, né? Porque o que a gente faz? Nós estamos projetando acontecimentos. E a gente espera que ele saia, né, de acordo com aquilo que é esperado. Mas esse lance de esperado e aquele lance do tipo, olha, eu projetei isso, eu planejei isso, como que isso vai de fato acontecer, né? Ou seja, é a questão da comparação entre o orçado, que a gente chama muito em finanças, né, e o realizado, né? Essa variação entre aquilo que você orçou e aquilo que você realizou te dá uma análise de desvios. A análise de desvios te dá uma sugestão dos pontos onde você está errando. Ou, né, não está sendo assim tão exitoso. E essa questão principal aí de você controlar, né, é de onde que vem o termo, né, controladoria, digamos assim, esse seu poder de controlar, de fazer uma avaliação entre aquilo que é orçado e aquilo que é realizado, e, portanto, nessa diferença, encontrar os desvios e fazer uma análise dos desvios, te dá uma noção de quais são os seus pontos que você precisa melhorar. E, portanto, ela é uma ferramenta poderosa para indicação de gargalos, né? Ou seja, onde que estão as minhas restrições, né? Pode ser em diversos momentos, em diversos sentidos, né? E saber observar isso vai ficar um pouquinho mais fácil para você quando você tiver aí um conhecimento de uma teoria, né, muito forte, que é essa aqui, a teoria das restrições. É uma sugestão que eu dou aqui, uma sugestão da noite, tá, para vocês. E existem livros bem rápidos aí, que você lê aí, provavelmente numa tarde de domingo, que você consegue ler assim muito rápido, obras que falam sobre isso, do próprio Eliyahu Goldratt, que você consegue ler isso de maneira muito rápida, né? Enfim, essa é uma sugestão para complementar o que o Paulo estava falando aí, né? Então, e para a gente colocar essa... E aí, ele já colocou aí o slide logo lá na sequência aí. Não combinamos, tá? Ele que está gerenciando aí os slides, né? Mas ele já pegou minha fala, já buscou lá o slide e já jogou ali a questão do monitoramento ali. Então, o que aí nós temos que fazer? Batemos uma bola com nossa área financeira, descobrimos quais eram as prioridades, priorizamos os projetos e escolhemos um conjunto de projetos da minha carteira. E esses valores foram liberados para execução. Como nós falamos, existe uma estratégia do lado de projetos, que é balancear os projetos para que eu não, como aquele exemplo, não faça toda a produção, depois faça a logística, eu tenho que casar para não jogar um ônus para a logística que ela não está preparada, então eu preciso trabalhar esse aspecto, mas tem uma disciplina que é nossa de projeto, que é o seguinte: como é que o projeto foi planejado? Normalmente, existe na concepção do projeto uma regra que é custo-benefício. Eu nunca vou comprar uma bexiga por 10 mil reais. Por quê? Porque o resultado que a bexiga me traz nunca vai valer pagar 10 mil reais por ela, desde que ela seja uma bexiga normal. Então, o resultado que o projeto vai trazer não pode custar mais do que o próprio resultado numérico que ele traz, a não ser que seja uma obrigatoriedade, seja uma necessidade legal, ou seja algum impeditivo físico, né? Eu preciso mudar o produto que ele está causando problema para o meu cliente. Então, eu tenho alguns motivadores que eu não posso fugir, mas, em geral, eu não entro nessas roubadas de graça. Os projetos, eles são selecionados para melhorar, e esta melhora tem que ter uma relação custo-benefício. E é aí que entra. Quando eu faço a relação custo-benefício, eu estou falando o seguinte: eu vou gerar um resultado de 10 e vai me custar 7, vai me custar 12, vai me custar 14, não importa, mas vale a pena pagar 14 para ter um resultado de 10 perene mensalmente. Vale a pena pagar 20 para ter um resultado perene mensal de 5. Estas relações são sempre concebidas no planejamento. E o que o gerente de projetos, como nós, estamos tentando ir para esse lado, tem que fazer? Tem que garantir, né, que
o planejado esteja sendo monitorado e garanta que, ao final do projeto, aquele resultado que era o proposto seja obtido no custo, no gasto, no dispêndio que foi proposto, com pequenas variações, para mais ou para menos, os dois lados, que o Valdomiro bem lembrou que você pode ter desvios, mas eles não podem ser desvios cavalares. 5, 10, 15% diz a literatura vigente que normalmente são consideráveis viável, não diferente disso. Então, o planejamento e eu planejo, depois eu monitoro para ter a garantia da execução. Certo, Valdomiro? Perfeito. O Cauê colocou aqui um pouquinho antes, né, na área que ele atua, ele fala que existem exames de menor custo, né, que são exames de entrada, ou seja, dependendo do diagnóstico, é solicitado, né, outros exames de complexidade mais alta que tem um maior valor. No caso aí, né, e aí já que você colocou aí o Quality Control aí, né, ou seja, eles tentam, por meio de um produto mais de entrada, mais barato, né, já mostrar para que veio, mostrando a qualidade, né, para que ele possa justamente criar uma audiência para a empresa, para que quando seja necessário um produto de maior complexidade ou um produto de maior valor agregado, a empresa esteja na mira, né, na lembrança das pessoas que dela já tomaram um serviço ou já compraram um produto, né? Então, já aproveitando que você colocou a questão do controle de qualidade, né? Ou seja, a gente não pode já perder o cliente logo no meu produto de entrada, né? Ou seja, só porque é de entrada eu vou fazer algo ruim, né? A gente costuma já, dentro de uma estratégia, uma execução de um plano, assim, é um produto bom, com baixa margem de contribuição, mas que visa a alavancagem de vendas futuras. Essa basicamente é, digamos, uma... É o meu pãozinho. É o meu pãozinho. O exame dele é o pãozinho dele para a padaria, quer dizer, ele adentra com um exame um pouco mais barato, mas faz a lembrança do laboratório, faz a lembrança da empresa para quando ele tiver algum problema naquele resultado, ele continue trabalhando com aquela empresa junto a exames mais sofisticados e com maior custo para o cliente, mas também maior valor agregado para a empresa. Sim? Perfeito, Paulo. Perfeito. Então vamos lá. E aí a gente está, né? Gerar valor é garantir a longevidade da empresa frente aos desafios. Ou seja, toda essa conversa que nós estamos falando, toda essa disciplina que a gente está colocando, é justamente para a gente não perder de vista, e é o pano de fundo dos dois cursos, o Valdomiro, através de controladoria de finanças, ele vai dar os números, né, vai compilar os resultados da operação da empresa. A partir da compilação dos números, a empresa vai tomar ciência do seguinte: preciso, para me manter longeva, fazer isto. E isto será objeto de análise, de estruturação de projetos que atendam isto. Então, essa conjugação de disciplinas e divisões são muito importantes para que você possa agregar valor a uma empresa. Certo, Valdomiro? Perfeito, é bem isso aí. A gente tem ainda, na verdade, uma empresa saindo de um ponto A indo para o ponto B, ela planeja como faz isso, né? Ela estuda os caminhos. A gente pode dizer que a gestão do projeto é a gestão do caminho em si, e aí, no caso, a contadoria, ela é o GPS, é o meu Waze. Tá bom, você vai chegar lá, mas eu preciso de informação. A informação, quem que constrói a informação? Contadoria. Mas quem é que faz o negócio acontecer em relação à execução de um plano? Está lá a gestão do projeto. Exatamente. Então, é muito importante não perder de vista esse conjunto de conhecimentos, porque muitas vezes a gente de projetos se sente o CICE, né? Se acha e esquece que nós somos muito agregadores, né? Nós temos uma vertente humana muito grande que você tem que trazer outras visões, agregá-las ao conjunto do processo para ver alternativas
que atendam os objetivos da empresa e agreguem valor. Então, nós temos a incumbência, e dentro do curso de gerenciamento de projetos, tem uma vertente muito forte de gestão de pessoas. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar esse aspecto. Então, agregar valor é o quê? Resultados, obter resultados através do trabalho em equipe. Não tem como não fazer isso. Eu e o Valdomiro estamos aqui agregando 2 disciplinas, mas com certeza a área de finanças tem uma função, a área de projetos tem outra, mas eu preciso da área de compras, eu preciso da área de logística, eu preciso da área de produção, ou seja, o resultado final é um resultado obtido através do quê? Do trabalho em equipe. O que você me fala, Valdomiro? É aquela história, né? As peças, elas só se encaixam quando elas estão juntas, né? Alguém precisa saber ali o momento em que as peças se encaixam, né? Então, ou seja, não basta estar ali, presentes. Alguém precisa movimentar essas peças dentro de uma sinergia que faça gerar valor e, portanto, agregar valor. Porque peças mal encaixadas pode até ter o efeito contrário, pode até tirar valor da empresa. Sim. Então, agregar valor é garantir que, ao final do projeto, os resultados previstos foram atingidos através do bom trabalho em equipe. Ou seja, por que você acha que, quando a gente implanta um projeto, a gente propõe uma comemoração? Porque a gente sabe, tem consciência da dificuldade que é implementar um projeto. Reuniões, discussões, desavenças, contrariedades, porque durante a execução você não tem a mesma opinião, às vezes, do seu par, e nós precisamos convencê-lo ou nos permitir ser convencidos de que a alternativa dele é melhor que a nossa, sem quebrar o pau, sem interromper o canal de comunicação. Certo, Valdomiro? Pouco ego, né? Exatamente, quer dizer, existe uma série de características que estão inerentes, e aí não é só para o gerente de projeto, é que o gerente de projeto tem a obrigação de manter as pessoas unidas em torno de objetivo. Mas se um deles não quiser, não adianta. Então, você precisa, o gerente de projetos tem que ter algumas habilidades, mas são habilidades que permeiam todas as empresas de sucesso. As empresas de sucesso têm boa comunicação e pessoas aptas a trabalhar em equipe. Todas que estão em sucesso, se você for olhar lá, você vai ver o trabalho em equipe em primeiro plano. Ok? E aí, né? O trabalho em equipe não tem como deixar de ser feito, de ser objeto. Esse aqui era um videozinho, não estou conseguindo colocar ele no ar. E aí, né? Fechando nossa conversa estruturada debaixo de um tema, a gente vai fazer um pouquinho de propaganda dos nossos 2 cursos, né? Começando por Controladoria e Finanças. Eu tenho aqui um slide. Primeiro, antes da gente começar, ficou mais alguma dúvida? Tem mais algum comentário que vocês queiram fazer? Veja, o fato da gente entrar num assunto de divulgação não impede que vocês nos perguntem qualquer coisa do tema que nós falamos até agora, ok? Podem fazer as colocações aqui, na ordem dos slides entrou esse tema agora. Cauê, Tiago, Gabriel, Paula, André, ficou alguma coisa que vocês gostariam de nos perguntar, fazer alguma colocação? Fiquem à vontade. Legal, Tiago, você está de boa, entendeu tudo, jóia. Cauê, está tudo bem, tranquilo. Gabriel, tudo bem com você também? Conseguimos deixar claro o nosso recado? Tranquilo. Paulinho, André, alguma coisa a acrescentar? Querem tirar alguma coisa? São os nossos parceiros. Nossos apoiadores de plantão sempre estão ali, né? São parceiraços. Por isso que a gente chama eles para conversar, porque estão sempre nos ajudando. O André está até escrevendo aqui.
Legal. Galera, vocês estão vendo agora aí, é uma grade curricular do curso de Controle de Finanças, tá? Basicamente, é isso que a gente estuda num curso de 360 horas lato sensu, né? Um curso de pós-graduação em Controle de Finanças. A gente, na verdade, quem se presta ao conhecimento de finanças tem que conhecer contabilidade financeira, é a base da gestão, do poder informacional, da linguagem dos negócios, é a contabilidade. A gente estuda aspectos ali teóricos sobre a controladoria, a questão do planejamento estratégico, a gente estuda justamente nessa disciplina, a questão de você compreender a missão das empresas, as diretrizes, está aí nessa disciplina, né? A gente precisa também saber compreender como que o fluxo de caixa ele é gerado, né? E as sobras e as faltas de caixa, como é que elas podem ser, enfim, gerenciadas, e, portanto, isso acontece tanto numa empresa do ponto de vista geral, mas também acontece também na gestão dos projetos. Você, então, vai ter que conhecer instrumentos financeiros que te faça, enfim, captar recursos quando você precisar e que te permita investir os recursos que estão em sobra momentaneamente, né? Também, a gente estuda gestão de custos. Não basta saber o que tem que fazer, mas tem que saber o quanto vai custar e como é que você mensura esses custos, né? Existem técnicas para isso, né? Formas de mensuração que, a princípio, soa meio simples, a ponto da gente achar que é apenas somar os recursos, né? Mas existem aí alguns dilemas na mensuração dos custos que eles não são assim tão triviais. Diga, Paulo. Viu, Valdomiro? Eu queria só fazer uma parte. Você já imaginou nós de projetos querer diminuir custo de um produto e não ter o controle do custo efetivo, o cálculo dele? A encrenca que o projeto se enfiou, porque aonde eu vou mexer se o cálculo não está definido, não está estruturado? Então, a área dele é super importante para sustentar a nossa. Então, nós precisamos estar numa relação muito boa com a área de finanças para nos subsidiar e implementar projetos com sucesso. Se o projeto era para diminuir custos, né? Mas, e aí, diminuiu? Eu não sei como que era antes, né? Provavelmente não vou saber como que é depois. Exatamente. Como é que eu comparo se eu melhorei se eu não sabia o que era antes? Verdade, verdade. E aí, a gente tem outras disciplinas que são disciplinas que a gente chama, né, de junção do curso. Ela tem um eixo mais de junção das partes, né? Por exemplo, conexão com o mercado 1 e 2, o projeto. O que é o projeto? De novo, lá. A gente vai montar um projeto, né? E qual que é o projeto aí, né? Nesse caso, a gente faz um diagnóstico, né? E um planejamento estratégico de uma organização. Inclusive, aí, nosso amigo André é um dos professores da área de projeto também do curso de Controle de Finanças, né? Então, ele ajuda a gente a tocar esse barco aí. A gente também estuda a questão da estrutura das organizações, ou seja, que estrutura que é essa? A estrutura societária, né? E também o quanto ela paga de tributos e como é que ela pode... Aqui, gente, quando a gente fala de ganhos, enfim, em relação à concorrência, é aí onde está o maior espaço, aí, ó. Estrutura das organizações e tributos. Pensa que você está num país que 37%, 38% dos seus custos vai lá para Brasília, né? Então, logo de cara, você já tem 38% sendo arrancado de você. Então, imagina que se você não souber lidar com tributos, você é carta fora do baralho, né? E aí segue, né? A questão da análise de investimento e valuation. Eu falei para vocês de valuation aí, né? Ou seja, análise de investimento, você vai investir. Um projeto é um investimento e você vai tentar mensurar isso também, né? A parte de governança corporativa também é uma questão muito importante. A Paulinha que toca essa parte para nós aí, da responsabilidade socioambiental. Então, você estourar o caixa da empresa com muito dinheiro, só que você está matando o seu entorno, está destruindo o seu planeta. Então, a certeza é que você vai ganhar dinheiro bastante, mas no curto prazo, mas no longo prazo você vai destruir o seu contexto econômico, o seu contexto social, e você vai junto, porque uma empresa não é uma peça isolada no sistema ecológico, social, né, e econômico, né? A gente fala também um pouquinho sobre compliance e controles internos, ou seja, você precisa saber controlar
as coisas dentro de uma entidade, obviamente, ali, sem perder de vista as regras do jogo, que é o compliance, né? Se tu entender de economia, aumentou o cupom lá, ou seja, o cupom ele vai lá e aumenta os juros, né? O que isso impacta o teu projeto, né? Pô, isso vai impactar a forma como você capta recursos, onde você capta recursos, e vai impactar provavelmente no retorno que o seu projeto vai ter que dar. Se o juros está alto, o retorno sobre o seu projeto também vai ter que ser alto, né? Porque se não for alto, eu vou pegar o dinheiro do seu projeto e vou aplicar no mercado de renda variável ou renda fixa e vou conseguir ganhar tanto dinheiro quanto você ganharia com o seu projeto, só que eu não vou ter as dores de cabeça de fazer a gestão de uma quantidade absurda de recursos, né? Então, tá aí. Só para vocês terem a ideia de quão importante vocês entenderem E aí, quando a gente fala de contexto econômico, né, não adianta também fugir, também aí dentro embute o contexto político. Então, não dá para você ser também, né, um analfabeto político, porque você também vai sofrer consequências em relação a tudo isso daí. Tá certo? Ó, Tiago, falou o seguinte, difícil, não vejo futuro aqui no Brasil, não. Não, tem futuro. Não desista da sua mãe. Não desista da sua pátria-mãe. Tem sim. É só uma questão mesmo da gente se dedicar. Ela não é simples e não é curta, mas ela tem solução. Sim. E aí, vamos entrar no gerenciamento de projetos, a prática do PMI. O que nós temos aqui? Os fundamentos, nós vamos estar falando sobre os fundamentos. Existem fundamentos específicos, que é o quê? Todo mundo fala, de escopo, de soft skills, hard skills. Então, nós vamos estar falando sobre os fundamentos do gerenciamento de projetos. Depois, nós vamos estar falando quais são os princípios e competências para um profissional de projetos. Numa disciplina, nós comentamos o que é importante para o gerenciamento de projetos, e numa outra, nós trabalhamos quais são os princípios e competências do profissional. Sempre lembrando, nós falamos aqui sobre uma série de aspectos que pede para o gestor de projetos ser uma pessoa resiliente, uma pessoa que saiba trabalhar em equipe, uma pessoa que saiba escutar, porque senão os conflitos vão aparecer em volume muito maior do que a gente gostaria de gestionar. Então, a gente vai estar falando sobre isso. E aí o que acontece? Na parte da visão preditiva, existem modelos, métodos e artefatos de projetos que a gente compartilha com os alunos, mostrando como é que se constrói um bom template, por que se construir um documento ordenador ou estruturador da informação e não deixar isso livre. A gente vem trabalhando esse aspecto que é importante. Aí, óbvio, se eu tenho uma vertente forte humana, eu não posso abrir mão do quê? Da liderança em gerenciamento de projetos. Ou seja, todo mundo que está envolvido naquela demanda que o projeto quer produzir são liderados do gerente de projetos. Então, ele tem uma vertente muito importante de liderança que precisa ser desenvolvida. Aí nós vamos falar sobre a outra abordagem. Nós temos a abordagem preditiva e nós temos a abordagem ágil. Vamos começar a falar sobre o que é a abordagem ágil, como concebê-la, como é que eu transito no ambiente estruturado, dito preditivo, e passo para um ambiente, ou vou passando, gradativamente para um ambiente ágil. Vamos fazer, um projeto de empreendedorismo, tentando mostrar para vocês essa vertente do empreendedorismo, não só do seu próprio produto, da sua própria empresa, mas o empreendedorismo dentro da sua empresa que você trabalha. Então, tem várias vertentes a serem consideradas. A conexão com o mercado 1 é justamente a palavra já diz conexão com o mercado. Nós trazemos pessoas do mercado para vir fazer palestras, ou você vai fazer visita técnica. Nós temos várias possibilidades que agregam valor nessa disciplina.
Estratégia de projeto, geração de valor para o negócio. Nós tivemos uma breve pincelada do que é essa disciplina nessa conversa, né? Dentro da disciplina normalmente ministrada, a gente fala bastante a respeito disso e constrói um planejamento estratégico voltado para uma situação específica e depois demonstra como é que é a escolha dos projetos propostos para aquele ambiente sob a ótica do planejamento estratégico construído. É muito interessante, os alunos gostam muito. Práticas de gerenciamento de projeto, ou seja, a gente sai fora do ambiente um pouco acadêmico e demonstra práticas efetivas de gerenciamento de projetos com ferramentas e posturas. Práticas de agilidade de projetos também, como é que nós propomos o uso efetivo de algumas práticas para o trabalho da agilidade. Profissional de projetos, mercado e oportunidades, quer dizer, o profissional de projetos, aonde ele se encaixa e como ele pode ser melhor aproveitado no mercado. Então, a gente discute esses aspectos. Depois a gente vai fazer uma avaliação, né, uma disciplina do projeto de gerenciamento para o setor público ou terceiro setor. Sempre lembrando que o enfoque do setor público ou terceiro setor é um enfoque diferente daquele no ambiente privado que visa a rentabilidade pura e crua. Então, nós temos que estar analisando. E depois nós temos a conexão com o mercado 2. Todas as disciplinas estão diretamente relacionadas à construção de conhecimento, valores e experiências que nós vamos colocar em prática em dinâmicas na sala de aula para colocá-los em condições de executá-las efetivamente nas suas empresas. Essa é a proposta. E aí nós temos não só essas disciplinas, não vamos parar por aí. Se vocês conhecerem pessoas no mercado que estejam procurando outras oportunidades, nós temos a educação corporativa, que a Paulinha toma conta, temos aqui uma grade muito focada para essa disciplina, temos gestão estratégica de pessoas, que também está com a Paulinha, se não me engano, né? Que é um curso voltado à preparação de pessoas para a gestão estratégica de pessoas, né? RH, líderes de modo geral. Esse curso traz um conjunto muito interessante de conhecimento e valores. Temos também a gestão de negócio, que é o coordenador, o nosso amigo André, que está aí na aula, que é justamente a gestão propriamente dita de negócio, a abertura, né, a potencialização desses negócios, né? Você tem disciplina. Sistema de gestão de integrado de auditorias é a nossa Paulinha, né? Tem aí um conjunto muito interessante de disciplinas voltadas para esse objetivo, né? E marketing digital e e-commerce com o André também, outro conjunto de disciplinas focado no tema e apropriado, da mesma forma que explicamos, né, de forma mais detalhada o controladoria e finanças de projetos, existe todo um arcabouço por trás de cada uma dessas disciplinas, suportando o principal objetivo, e nós temos uma outra chamada acupuntura, que também visa preparar o profissional para o mercado. E assim a gente dá por encerrado a nossa conversa, a nossa apresentação, ficando aí à disposição para qualquer contato que seja de interesse de vocês. Tá bom? Tiago, Gabriel e Cauê. Fechado? Fechado, meu amigo Valdomiro? Fechado. Já de antemão aqui, agradecendo a participação aqui de todos e também agradecendo o convite aí do professor Paulo para poder a gente trabalhar junto nessa discussão aí. Fantástico, maravilhoso. E aí, mais uma bela discussão aí, Paulo. Tiramos o coelho da cartola, né, Valdomiro? É isso aí. E planejamos para isso. Exatamente. Mas planejamos o coelho sair, ele saiu mais bonito que o planejado.
O Cauê está nos agradecendo aí. Cauê, é importante a presença de vocês. E a gente fez com carinho, tivemos várias conversas para vocês verem que nós conversamos desde dezembro, fizemos tópicos, detalhamos, e agora fizemos, vamos dizer assim, parece de improviso, mas existe todo um planejamento por trás do conteúdo e os slides não foram construídos à revelia, foi tudo em cima dos tópicos, eles são só indicativos do que a gente pensou em fazer. Então, foi feito com muito carinho para vocês, tá bom? Perfeito, Paulo. Mais alguma coisa, Valdomiro? Podemos nos despedir e agradecer a presença de todos? Podemos nos despedir, agradecer a presença de todos e desejar já uma ótima noite, um bom descanso para todos e aí uma excelente semana. Legal. Muito obrigado, gente, e uma boa noite a todos. Valdomiro, um forte abraço. Falou, abraço.